Bom pessoal, a ideia do vídeo de hoje é fazer uma breve revisão de alguns dos conceitos que nós abordamos aí na primeira parte desse curso de matemática discreta. Vamos resolver esses exemplos e através deles nós teremos aí subsídios, elementos interessantes para a realização da primeira prova. O primeiro exercício dessa lista de revisão ele indicava o seguinte: mostre que se n é um número inteiro e n ao cubo mais 5 ímpar, então n é par. A questão que está por trás desse exemplo, desse exercício, é que envolve uma representação de implicação ou de uma proposição condicional. Isso em função de dois termos que aparece nessa expressão, o se que vem antes da expressão n, um número inteiro, e o termo então. Quando nós temos a associação de se então, nós na verdade estamos trabalhando com uma representação que envolve o uso da condicional, de uma proposição P associada a uma proposição Q. Nesse exemplo, ele menciona que se n é um número inteiro e n ao cubo mais 5 ímpar. Então, nós podemos declarar que P é a expressão n ao cubo mais 5 ímpar. Então, ele quer mostrar que Q, no caso, n seja par. É isso que ele quer que a gente verifique. Então, Q, dois pontos, n par. Ok, nós declaramos agora as nossas variáveis, P e Q, e queremos verificar se essa relação procede. O problema que eu tenho no início da representação dessa demonstração é que eu saio da hipótese de que n ao cubo mais 5 é ímpar. E aí o que nós precisamos lembrar? O que caracteriza um número ímpar? Então nós aprendemos que um número n é ímpar se existe um k inteiro, tal que multiplicado por 2 e somado por 1, esse valor é considerado um termo ímpar. Se eu começar utilizando essa definição, a partir do que ele está mencionando aqui, eu estou dizendo que se n ao cubo mais 5 é ímpar, então n ao cubo mais 5 é da forma 2k mais 1. E aí escrever essa expressão nesse formato, para identificar na nossa consequência ou a nossa conclusão que n é par, é muito complicado. Por quê? Porque nós teríamos que mudar o 5 de posição, depois isolar o n. Esse n está elevado a uma potência de 3 e teria que ser escrito através de uma raiz. Então, nessa construção inicial, você percebe que para isolar o n é muito complicado. E quando isso acontece, você pode pensar numa segunda alternativa e pensar em algo que nós comentamos durante o curso, que envolve relações que são equivalentes a essa proposição. E aí nós deveremos lembrar que quando nós utilizamos a condicional do tipo P que implica que, ela é equivalente ao que a gente chama de contrapositiva, que equivale você dizer que a negação de Q implicado na negação de P é exatamente a mesma coisa que P que implica Q. Então nós podemos usar essa alternativa, uma vez que esse caminho inicial não nos é muito interessante. Então nessa observação, o que vai acontecer? Você vai negar o Q e vai implicar na negação de P. Ou seja, essa proposição reescrita nesse formato, ela ficaria agora dessa forma. Olha, se a negação de Q, se n é ímpar, então negação de P, n ao cubo mais 5 ímpar, então a negação é dizer que n ao cubo mais 5 é par. Então nós vamos trabalhar por esse caminho para verificar se nós conseguimos provar, porque se provarmos isto, equivale a provar a proposição original, P que implica Q. É isso que nós precisamos fazer. Então vamos recomeçar o problema agora com essa ótica. Bom,
De novo, se o n é ímpar, agora fica mais fácil escrever. Olha, se o n é ímpar, eu sei que n é na forma 2k mais 1. Eu quero provar que n ao cubo mais 5 é par. Beleza, então eu quero sair daqui e provar que esse cara aqui, n ao cubo mais 5, é par. Então o que eu preciso fazer? Eu pego o meu n, que é escrito na forma de 2k mais 1, que é a definição de número ímpar, e eu elevo ao cubo para depois somar com 5 e identificar se isso é par. Então, se eu fizer isso, aqui vamos ter 2k mais 1 elevado ao cubo mais 5. E aí eu vou ter que abrir essa expressão. 2k mais 1 ao cubo é a mesma coisa que você escrever 2k mais 1 ao quadrado multiplicado por 2k mais 1. O que eu fiz aqui foi apenas quebrar essa potência de grau 3 em duas, uma de grau 2 e uma de grau 1, até porque a gente sabe que multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base soma expoente. Por que nessa forma fica mais interessante? Porque 2k mais 1 ao quadrado é um produto notável, que nós aprendemos a imaginar que na sua construção ele pode ser obtido de uma maneira mais simples. Como? Representando o quadrado do primeiro termo, no caso 2k ao quadrado, 2k ao quadrado, todo ele ao quadrado, que vira 4k2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, 2 vezes 2k, mais o quadrado do segundo termo, que é 1. Tá, eu não sei dessa regra, então o que eu teria que fazer? Eu teria que quebrar o 2k mais 1 ao quadrado, que seria a mesma coisa, vamos representá-lo aqui, de você multiplicar o 2k mais 1 pelo próprio 2k mais 1. E aí, nesse processo, você faria a distributiva e chegaria no mesmo caminho que eu acabei de gerar aqui. Como é que seria este caminho? Distribuindo, né? Termo a termo. Isso aqui é uma alternativa caso, né, você não se recorde dessa expressão que envolve um produto notável. Então, olha lá, 2 vezes k vezes 2 vezes k, 4k2, 2k vezes 1 é 2k e 2k vezes 1 é 2k, somando 4k, e 1 vezes 1, 1. Se nós observarmos, ó, é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. 4k2 mais 4k mais 1. Beleza, o que eu faço agora? Eu pego essa expressão e vou multiplicar agora por quem? Por 2k mais 1, porque no fim eu ainda preciso somar com mais 5. Então nós vamos fazer aqui embaixo, né? Vamos pegar esse 4k2 mais 4k mais 1 e vamos multiplicar pelo 2k mais 1. E agora eu faço outra distributiva. Agora é de quem com quem? São 6 multiplicações. Então 4k2 com 2k, 4k2 com 1, depois 4k com 2k, 4k com 1 e depois o 1 com os outros dois termos. Então, fazendo isso, você vai ter, olha, 4 vezes 2, 8, 8k2 vezes k, k3, 4k2 vezes 1, 4k2, 4k vezes 2k dá 8k2, 4k vezes 1, 4k, 1 vezes 2k, 2k, e 1 vezes 1, 1. Tudo isso que nós acabamos de gerar, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma soma com esse 5 que está aqui. E aí, ao somar com esse 5 que nós temos aí, nós teremos então que o n ao cubo mais 5, ele fica escrito então nesse formato como 8k2, 8k3, vamos juntar todas as informações, né? Vamos colocar aqui 8k3, 4k2 mais 8k2, então você vai ter 12k2 mais 6k, certo? Mais 1 mais 5. Então você junta tudo, 8k3 mais 12k2 mais 6k e mais 6. O que você consegue observar? Que você tem múltiplos de 2 aqui.
Então isso indica que eu posso colocar esses termos em evidência. No caso, eu posso colocar 2 em evidência. E aí, ao colocar 2 em evidência, você tem 4K3 mais 6K2 mais 3K mais 3. Eu poderia colocar Ks em evidência? Não, porque não tem nenhum K aqui. Mas ao escrever nessa forma de 2 vezes qualquer coisa, você tem exatamente o que eu quero, que é provar que esse número é o quê? Par. Por quê? Porque, por definição, um número é par toda vez que ele possa ser multiplicado por 2. Então, nessas condições aqui, nós podemos afirmar que esse número é um número par. E, com isso, a gente prova a relação, porque, ao modificar lá no início, ao escrever a expressão, olha, se n é ímpar, então n ao cubo mais 5 é par, nós de fato verificamos. Porque ao escrever, ao expandir o número todinho, ele fica escrito na forma mais resumida como um produto de 2 por qualquer constante k. Ou seja, se eu vier e substituir qualquer valor que eu tenho do meu k por um número qualquer, a expressão da soma multiplicada por 2 sempre vai gerar um número que é par. Então isso prova a nossa relação e que nos permite também resolver o exercício da melhor forma possível. Um outro caminho seria abrir essa expressão usando a expressão de cubo de soma, mas é um caso similar a você, por exemplo, usar um produto notável. Você chegaria no mesmo resultado, ok? Então tá aí, tá provado o exercício, e aí por contraposição, usando a contrapositiva, nós conseguimos verificar que esse exercício, no caso, poderia ser resolvido, beleza? Vamos lá, vamos para o próximo, que envolve agora a determinação de séries, se são convergentes ou não. No exercício 2, ele nos dá 3 séries e pede para que verifiquemos se elas são convergentes ou não. Se for convergente, obtém a soma. Então, a primeira aí, né, no item A, envolve a expressão 3 menos 4 mais 16 terços menos 64 nonos. Então, como é que eu identifico o padrão de uma série, né, conforme a nossa representação em aula? Nós identificamos se existe um padrão dividindo o termo posterior pelo termo anterior. Obtendo esse padrão, nós verificamos o valor do R. Se o R em módulo for menor do que 1, trata-se de uma série geométrica convergente e ela possui soma. Se o R em módulo for maior do que 1, trata-se de uma série divergente, logo ela não tem soma. Essa que é a ideia. Então, fazendo a divisão aqui, menos 4 por 3 você gera menos 4 terços. Você executa aqui, vamos verificar outra divisão, agora 16 terços por menos 4. Ao dividir duas frações, o que eu faço? Repito a primeira, no caso menos 16 terços, mudo o sinal, é divisão vira multiplicação e inverto aqui. É 4 vira 1 quarto. Lembrem-se, eu vou inverter apenas o valor numérico, o sinal que você carrega. Então daqui o que acontece? Eu cancelo 16 com 4, então eu tenho menos 4 terços. Observe que eu obtenho o mesmo valor de R, então identifica-se aqui no caso um padrão. E aí, para verificação desse padrão, o que eu faço? Analiso o módulo dele. Então, o módulo desse R, no caso, é 4 terços. Como 4 terços é maior do que 1, então trata-se de uma série que é divergente. Se essa série é divergente, o exercício para aqui, ela não apresenta uma soma. É isso que precisava ser feito. Exercício 2, item A. Ok? Resolvido. No exercício 2B, nós temos outra expressão em série, que é determinada por 1/8 menos 1/4 mais meio menos 1. Então,
é o mesmo procedimento. Você vai encontrar um padrão e identificar se esse padrão corresponde a uma série convergente ou não. Então, calcula o R, aqui são duas frações, então menos 1/4 dividido por 1/8. Mesmo processo, repete a primeira, menos 1/4, menos 1/4, modifica o sinal, a divisão vira multiplicação e modifica o segundo, é 1/8 vira 8 sobre 1. Você cancela 1 com 1 e faz direto 8 dividido por 4, que vai dar menos 2. E agora a gente faz a mesma coisa com a próxima expressão. Então, R é igual a meio dividido por menos 1/4. Então, você vem e escreve meio, repete a primeira, inverte a operação, inverte a segunda, ó, menos 4 sobre 1. Percebe que eu só inverti a expressão, sinal estou repetindo. E aí você faz a conta também, gera igual a menos 2. O que você faz? Analisa o módulo do R, no caso o módulo do R aqui é 2, que é maior do que 1. Trata-se então também de uma série divergente. E está aí resolvido, fim de papo. Esse é o item B do exercício 2, ok? Vamos para o terceiro item. No terceiro item, você tem uma expressão, agora escrita na formulação de uma notação de somatória, né? N igual a 0 até o infinito de π elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Em expressões com notação de somatória, a sugestão é analisar o termo que constrói a tua série, o motor da tua série, que é essa expressão do tipo π a n por 3n a menos 1. E identificar nela se existe ou não um padrão de série do tipo geométrico. Sempre lembrando que o padrão de série geométrica equivale a você escrever essa expressão aqui, contando de n igual a 0 até infinito, como sendo o produto de A vezes R elevado a n, onde o A é um termo constante, o R é a sua razão e o N é a progressão da sua série. Então, encontrar uma expressão nesse formato é o que vai nos permitir dizer se a série é ou não geométrica. Então, aqui a gente separa essa expressão, π elevado a n, π elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. E aí o que a gente observa é o seguinte, que você tem uma composição do 3 que está elevado a n mais 1 e o π elevado a n, onde é possível você escrever o 3 apenas como um termo elevado a n. Por que eu posso fazer isso? Por causa de uma propriedade de potência que me permite quebrar essa base na forma de quê? De um produto, uma vez que os termos da potência estão escritos através de uma soma. Então, nessa linha de raciocínio, eu posso quebrar o 3n a mais 1 como 3 elevado a n vezes 3. Eu não preciso colocar 1 porque está implícito que ele é 1. Tá? Então, usando essa técnica, você consegue resolver o problema. Por quê? Porque daí, ao fazer isso, você vai ter π elevado a n sobre 3 elevado a n vezes 3. E aí, o fato que é interessante é que agora o 3 na base e o π aqui em cima estão na mesma potência. Então você pode escrevê-lo como uma única expressão. E o 3? O 3 você só repete. Então vai ficar π sobre 3, tudo isso elevado a n vezes 1/3. De onde que saiu esse 1? Um elemento neutro, ele está presente aqui. O 3 é esse que sobrou. O π sobre 3 eu apenas escrevi na forma de potência. E aí, se você olhar, esse formato é o formato padrão de uma série do tipo geométrico. Nesse caso, o A valeria 1/3 e o R, nesse caso, valeria π sobre 3. Então, achamos a razão. Ok, R igual a π sobre 3. Π é um número irracional que é definido aproximadamente
por 3, e aí uma sequência de valores, né, não periódicos. Os mais famosos são os dois primeiros, que são utilizados muito em problemas que envolvem geometria, né, com representações de circunferência. Então, nesse caso, π é um número um pouquinho maior que 3. Portanto, seu módulo de R é maior do que 1, uma vez que essa divisão produz valor maior que 1. E isso indica também, nessas condições, que trata-se de uma série divergente. E isso finaliza para nós esse exercício 2, né? Identificando aí o processo de representação de uma série geométrica. Beleza? Então é isso aí. Vamos agora para o exercício 3. No exercício 3 é dado o seguinte, que um retângulo tem uma área de 16 metros quadrados. Então, você pode começar já descrevendo geometricamente um retângulo. Então, o retângulo, por exemplo, é essa lousa que eu estou aqui utilizando para vocês. Mas o desenho também que eu fiz aqui representa um retângulo. Esse retângulo tem uma área de 16 metros quadrados. E aí eu preciso pensar que a área de um retângulo é o produto de duas dimensões, da sua base por sua altura. Então o A aqui pode ser escrito como B vezes H, onde essa área ele informa que é de 16 metros quadrados. 16 metros quadrados. Bom, ele quer que eu expresse o perímetro do retângulo com uma função de comprimento de um dos seus lados. Perímetro é a soma de todos os lados. No retângulo, a característica que nós temos é que eles possuem as mesmas dimensões, né? A base tem o mesmo valor aqui e a altura também tem o mesmo valor nesse caso. Então, o perímetro aqui é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Isso é o perímetro. Então, como ele quer que eu expresse o perímetro, né, e não a área como uma função do comprimento de um dos seus lados, basta que eu utilize a relação que me foi dada aqui no enunciado, onde a área é 16 metros quadrados, escrito como B vezes H, e aí eu isolo uma variável para substituir aqui na expressão do perímetro, porque o perímetro nesse momento é em função de B e H. Então daqui, como ele quer em função de um dos lados, eu posso isolar o H, então ao isolar o H, o B que está multiplicando passa sendo dividido, então vai ficar escrito como 16 sobre B. Então, esse 16 sobre B, ele vai ser substituído aqui. E aí você vai ter tudo em função de uma letra ou de uma variável. Então, é 2B mais 2 vezes H. E o H aqui, ó, é 16 sobre B. Com isso, nós podemos agora afirmar que o perímetro desse retângulo fica escrito como 2 vezes B mais 2 vezes 16, 32 sobre B. E claro, com um detalhe importantíssimo, esse B não pode ser qualquer valor, ele não pode ser, em hipótese alguma, zero, porque não existe divisão por zero. Mas também, como se trata de uma área de uma região, não pode nem ser negativo. Então esse B aqui, ele tem que ser estritamente o quê? Maior do que zero, né? Para que a nossa resposta aí fique de forma completa. Então está aqui o perímetro do retângulo em função do lado da base, onde tem uma restrição que B tem que ser maior que zero. E isso aí resolve o exercício 3, beleza? É isso aí. No exercício 4, é dada uma função do tipo exponencial, f de x é igual a 5 elevado a x. E aqui é pedido para mostrar que a relação de f de x mais h menos f de x sobre h pode ser escrita como 5 elevado a x que multiplica a razão de 5 elevado a h
menos 1 sobre H. Ele quer que eu mostre essa relação aqui. Bom, o que eu preciso fazer? A função f é dada e eu tenho que aplicar essa função nesta fórmula. E desta fórmula eu tenho que chegar nessa expressão. Então o primeiro passo aqui é fazer substituições. Então aqui a função de x é x e aqui na sequência tem x mais h. O que significa? Que onde tiver o x na nossa f, que está aqui, eu vou substituir por x mais h e vou colocar na função que foi dada. Então isso indica o seguinte, olha, eu tenho a f, está escrita em termos de x mais h, está aqui, ó. Então isso agora implica dizer que o 5 vai ser substituído por x mais h, assim. Isso na fórmula que foi dada. E aí o que eu preciso? Eu preciso subtrair da própria f. Então fazendo isso, né, repetindo a f aqui, que é 5 elevado a x, então o processo agora usando a fórmula vai dizer o seguinte, olha, eu vou embaixo repetir o h e vou substituir 5 elevado a x mais h menos 5 elevado a x. Tá, não cheguei na forma que eu quero, mas eu observo e usando a mesma estratégia do item C do exercício anterior, né, do exercício 2, perdão, eu posso quebrar a base aqui em duas funções, onde, como eu tenho uma soma, em divisão em produto de potência de mesma base, eu repito a base soma dos expoentes. Isso é necessário nesse caso para resolver o problema. O que eu quero dizer é que 5 elevado a x mais h pode ser escrito como 5 elevado a x vezes 5 elevado a h. Essa quebra que eu faço. Efetuando essa quebra, então a expressão agora fica 5 elevado a x vezes 5 elevado a h menos 5 elevado a x sobre h. Finalmente, eu observo que o 5 elevado a x é comum. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar ele em evidência. E ao colocar esse termo em evidência, o que você tem? 5 elevado a x, você pode abrir aqui o parênteses e observar que ao colocar em evidência você tem 5 elevado a h menos quem? Se eu coloquei 5 elevado a x e aquele é o próprio, então ele é o espelho dele multiplicado por 1. E repete o h embaixo. Pronto, você fez exatamente o que está sendo pedido. Demonstrou que está resolvido aí esse exercício. Ok? Bem simples. A chave dele está praticamente dada aqui, ó, quando você faz a quebra substituindo x por x mais h. Feito isso, resolveu o problema. E aí vamos para o último exercício. Exercício 5, que informa para a gente assim: em um certo país, o imposto de renda é cobrado da seguinte forma: são isentos os que têm rendimento até R$10.000. Para qualquer renda acima de R$10.000, é cobrado imposto de 10% até o limite de R$20.000. E acima de R$20.000, o imposto cobrado é de 15%. Então ele quer três coisas aí. Então a primeira, que a gente vai fazer agora, é esboçar o gráfico do imposto de renda com a função da renda I. Então, primeira coisa no exercício 5 que é necessário executar é um gráfico. Então, você vai montar o gráfico do imposto de renda em função da renda. Bom, a renda está aqui, que é o I, que ele menciona, e o imposto eu vou escrever aqui na forma percentual, né? Escrever isso na forma percentual. E claro, nós temos que dar valores para o nosso eixo. Então a renda aqui você tem que é variável para 10.000, vamos colocar 10.000, 20.000, que são os termos que são referenciais. E imposto aqui vou colocar as faixas do qual você vai ser taxado, 10% e 15%. E aí a gente constrói o gráfico. O que ele está dizendo? Que são isentos os que ganham até 10.000. Então daqui, ou seja, de uma renda zero até 10.000, você não vai pagar imposto. Então o gráfico vem até aqui, considerando
que até 10 mil você não vai pagar. Aí ele menciona que de 10 mil até 20 mil serão taxados os que ganham nessa faixa em 10%. Ou seja, a partir de 10 mil, uma bola aberta, até 20 mil, bola fechada, você vai pagar, vai ser taxado em 10%. Por que eu estou escrevendo isso? Porque são isentos os que ganham até 10 mil. Então eu não poderia escrever graficamente o 10 mil com uma bola fechada, porque eu estaria incorrendo numa dualidade, numa contradição. Eu estaria dizendo que quem ganha 10 mil estaria ao mesmo tempo pagando o imposto e não pagando. Então eu estou dizendo aqui nesse gráfico que até 10 mil está isento. E a partir de 10 mil, considerando 10 mil reais e 1 centavo, você vai ser taxado em 10% até o limite de 20 mil. É isso. E aí a mesma coisa acontece para os que ganham a partir de 20 mil. A partir de 20 mil, você é taxado em 15%. E isso representa para nós aí o item A, que é o gráfico que ele pedia no caso do exercício 5. Ok? Essa é a ideia. No item B, ele está perguntando o seguinte, olha, qual é o imposto cobrado sobre um rendimento de 14 mil e sobre 26 mil? Então vamos fazer até em cima da informação que o gráfico nos fornece. Então vamos calcular primeiro para quem ganha até 14 mil reais. Então, como é que se compõe a renda dessa pessoa de 14 mil reais? Ela ganha 10 mil mais 4 mil. E por que eu escrevo nessa forma? Porque segundo o imposto, segundo as regras, até 10 mil essa pessoa está isenta. Então ela não vai pagar nada pela renda até 10 mil. Mas ela vai ser taxada em 10% para a faixa que está entre 10 e 20 mil. Ou seja, como ela ganha 14 mil, o imposto vai incorrer sobre quem? Sobre o excesso, que são esses 4 mil em cima da renda de 14. Ou seja, 10% é cobrado em cima desses 4 mil. O que implica dizer que nesse formato a pessoa que ganha 14 mil vai ser taxada em 400 reais. Essa que é a resposta desse caso para quem recebe essa renda. Mesmo raciocínio para quem ganha 26 mil reais. Então o que vai acontecer? A renda de 26 mil reais ela é composta como sendo o quê? Como sendo uma expressão de 10 mil mais 10 mil mais 6 mil. Ou seja, para a faixa até 10 mil ela é isenta. Mas acima de 10 mil até o limite de 20 ela é taxada em 10%. O excesso que ela tem aqui, que são os 10 mil, corresponde aos 10% pelo qual ela vai ser taxada. E esses 6 mil corresponde ao excesso acima dos 20 mil, que corresponde à composição da renda a partir dos 26 mil reais originais que ela ganha. Então, sobre esse excesso, ela vai pagar quanto? 15%. Então, 15% de 6 mil. Então, somando-se, e é isso que eu tenho que fazer esses processos, 10% de 10 mil corresponde a 1.000, nesse caso, vou colocar aqui um asterisco, e 15% de 6 mil correspondem a quanto? A 900. Fazendo as contas aqui, 10% de 10 mil, que é 1.000, não 10 mil. 10% de 10 mil, que é 1.000. E aí, somando essas contribuições, essa pessoa que ganha 26 mil reais vai ser taxada em 1.900 reais. Okay? Isso com base nas regras que foram definidas para o pagamento de imposto, né, dos contribuintes. Okay? Essa aqui é a resposta do item B, R$400 para quem ganha 14 mil, R$1.900 para quem ganha 26 mil. E aí, por fim, ele quer que eu calcule, né,
esboçar o gráfico do imposto total cobrado, né, como uma função da renda aí. Então vamos lá. Então, para finalizar aqui o nosso exercício. Então, no item C, imposto total cobrado, né, em função da renda I. Então, daqui, nós vamos escrever o imposto total, que é T, a renda total, que é I. Vamos aqui referenciar de novo, vou colocar aqui em escala, né? A partir da origem 10 mil, 20 mil, e vamos colocar mais um aqui, 30 mil. E vamos colocar aqui também as questões relacionadas ao imposto. Então, 1.000 e 1.500, que é o imposto total. O que a gente sabe? Para quem ganha de 0 até 10 mil, está isento. Mas de 10 mil até 20 mil, você é taxado em 10%. Então, isso significa o quê? Que você, no máximo, vai pagar o excedente, que são 10 mil, 10% em cima dessa renda, que corresponde aos R$1.000. Então, o gráfico começaria daqui e iria até aqui. E para quem ganha acima de R$20.000, você é taxado em 15%. De 20 mil até 30 mil, o excedente é de 10 mil. 10 mil calculado sobre 15% dá 1.500. Então, nessa faixa, e aí você faz a mesma representação, você tem o imposto cobrado. Então, aqui um pouquinho mais à direita, né? Fazendo um pouquinho mais à direita. Aqui, pronto. Aqui e aqui. Isso, agora sim. E aqui você tem o gráfico montado, claro, a partir daqui a progressão é constante, que indica para você o comportamento do imposto total cobrado sobre a renda exigida. Mais uma vez, de 0 a 10 mil não se paga nada, de 10 mil a 20 mil você tem o excedente de 10 mil, que calculado sobre o imposto de 10%, tem uma renda, tem um imposto de R$1.000, 10% de 10 mil, e a mesma coisa você faz para acima de 20 mil, onde é cobrado 15%. De 20 a 30, 15% sobre excedente dá 1.500, e isso corresponde ao gráfico desse imposto em termos da renda. E com isso a gente finaliza aí a lista e resolvendo os exercícios da maneira mais dedicada e tranquila possível, beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima aula.